Olá, meus alunos. Chegamos na aula 10, é isso aí. Matheus e Cauã, nesse nosso mini curso, né, de alguns conceitos filosóficos, de alguns pensamentos, alguns autores importantes, nós passamos por uma série de conhecimentos e sempre eu pude falar um pouquinho. Hoje eu vou, como é a nossa última aula, que é interessante. Primeiramente, essa nossa 10ª aula ser de liberdade, né? Que seria concepção dialética de liberdade, determinismo e libertarismo. Mas de uma forma mais simplista, que é liberdade para vocês? Eu acho que é quando uma pessoa se sente mais livre, não sei muito bem explicar. A pessoa mais livre, né? Mas tem que poder fazer o que quiser, né? Verdade. Você vive em liberdade? Não. Não. Tudo tem uma lei, né? Tem uma regra. O que é fazer o que quiser? Não, é fazer as coisas que gosta, né? Assim, sem ter uma regra. Quem pede. É isso aí. Mas, basicamente, nessa sua resposta, nós vamos entrar de encontro com o determinismo, né? Tem um pensamento aqui da Cecília Meirelles. Inclusive, quando eu era pequeno, tinha um documentário que chamava-se Ilha das Flores. E se vocês olharem aí no YouTube, vocês podem até achar. Eu assisti esse documentário na escola e para mim marcou assim a minha vida. E eu sempre lembro dele. Depois eu até passo para vocês. Tem aí no YouTube Ilha das Flores, né? Mostra um lugar, acho que no Rio Grande do Sul, onde as pessoas pegavam o resto da comida que os fazendeiros não davam para os porcos. Os porcos comiam um certo tipo de comida e depois eles davam o que não servia para o porco, davam para os humanos, né, que trabalhava ali no lixão, aquela coisa ali caçando comida, né? E aí esse documentário vinha com uma frase que eu guardei sempre essa frase e eu não sabia, né? A liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Eu sempre guardei isso, mas na verdade tem a segunda parte, né? Que é da Cecília Meirelles, que fala assim: a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Não há ninguém que explique totalmente o que é liberdade e ninguém que não entende. Então é aquela coisa que fica dentro da gente, assim, a gente tenta expressar, tenta falar, mas conseguimos entender, mas às vezes não conseguimos expressar. E aí, voltando no documentário que eu falei que marcou a minha vida, né? Aí eu faço a pergunta e a seguinte reflexão, né? Será que aquelas pessoas realmente eram livres, né?
Qual a escolha que uma pessoa que está pegando comida, de repente, do lixo para comer tem, né? Será que ela é realmente livre? E aí vai de pensarmos. A dialética, né? Tem várias concepções de dialética. Em filosofia, quando nós falamos de termos, de vários tipos de termos, às vezes nós temos que falar com o termo platônico, ou o termo hegeliano, ou o termo aristotélico. Muitos conceitos, às vezes, podem ser parecidos ou até meio diferentes. Então, de uma forma às vezes nós estamos tratando de determinado tema, para um autor, ele de repente é daquela forma, mas para um outro autor ele é de uma outra forma. Mas a dialética, trazendo até mais para o sentido marxista, seria uma espécie de contraponto, né? Ou seja, eu tenho uma ideia a respeito de uma coisa e eu expresso a minha ideia a respeito dessa coisa, do que é, do que eu imaginei, do que eu sinto que é aquilo, e a outra pessoa tem uma outra visão daquilo. E aí aquele contraponto, aquela discussão a respeito daquilo, talvez nos leve até um determinado fato, até um determinado sentido. E aí, de repente, construímos até um novo conhecimento. Então, essa é a questão dialética. Já para o próprio Platão, ele dizia que tinha duas formas de conhecimento, né? Uma forma superior e uma forma inferior. Ou seja, um era da experiência prática e o outro era do próprio raciocínio, da razão. E dessa razão seria o conhecimento superior, certo? Agora, diante dessa visão dialética de liberdade, nós esbarramos em duas correntes de pensamento, né? Uma é o determinismo e a outra é o libertarianismo, né? O libertarismo. O libertarismo tem uma raiz fundada no liberalismo clássico. O libertarianismo hoje em dia, tem até muitos entusiastas a respeito disso, e eles, de repente, têm uma ideia de um Estado mínimo, ou seja, o Estado vai nos reger muito menos as nossas vontades. Ou seja, o Estado é mínimo, a justiça pode ser terceirizada, a saúde pode ser terceirizada, tudo funciona no sentido privado, ou seja, até mesmo a segurança pode funcionar no sentido privado. O Estado vai ser mínimo, ele vai gerir muito menos os serviços públicos e as coisas. O libertarismo tem até uma relação com as suas bases com a anarquia e aquela coisa toda. Mas ele deu uma guinada para a direita hoje com questões de anarcocapitalismo, né? Ou seja, tudo tem a ver com o mercado.
tudo é o mercado. Então, inclusive, os libertários falam assim, desde que eu não agrido uma pessoa, desde que eu não entre na agressão de uma pessoa, tudo que eu quiser fazer, tudo que eu puder fazer é lícito. Então não vai ter assim um sentido moral muito forte. Estão me ouvindo? Aqui dá uma falhadinha aqui. Agora, já o determinismo vem muito dessa questão que nós falamos no começo, de que, por exemplo, todas as coisas são baseadas em causas, ou seja, eu posso achar que eu estou sendo livre, né? Que eu estou sendo realmente livre. Mas será que eu estou? Se eu já estou atrelado a uma causa, a coisas que já estavam determinadas? Então eu acho que eu estou sendo livre, eu acho que eu estou fazendo uma coisa, mas aquela coisa já estava atrelada a alguma coisa por uma certa determinação. Essa determinação, às vezes, pode ser até natural, né, de como as coisas funcionam, ou pode ser até sobrenatural. Já é determinado. Então, eu pensar numa liberdade, numa coisa que eu tenha aquela liberdade de escolha, que eu tenha aquele livre-arbítrio, ele é até questionado, inclusive pelo próprio Nietzsche, né? Você acha que você está usufruindo até, né? Mas isso são conceitos profundos, como eu que tem concepções até parecidas ou até diferentes de determinados conceitos. Mas eu encerro, né, falando de liberdade, pensando numa música que eu ouvia. Para nós ela tem preço, dia após dia eu procuro ir em frente, e aí vai uma música do cenário até do punk rock. Mas, meninos, eu vou dizer para vocês que foi um prazer, né, poder estar com vocês durante essas 10 pocket classes, dessas 10 mini aulas. Eu espero que vocês possam continuar em frente, sempre estudando, sempre questionando, buscando conhecimento, principalmente no âmbito filosófico. Por quê? Porque, como sempre disse, a filosofia é a base ou a mãe de muitas coisas, né? Principalmente na área de humanas. Então, tudo tem uma base filosófica. Então, se a gente conhece aquela coisa pela raiz, no âmago, a gente pode conquistar coisas maiores. Então, eu desejo para vocês muita felicidade, muito estudo e quero que vocês façam uma consideração de como foi para vocês essas aulas.
Ah, foi muito boa. Deu para aprender bastante, aprendizado, tudo. Dá uma visão também do que a gente está aprendendo na escola. E ele ajuda também na escola, né? Por causa que você ensina a gente bastante coisa. No dia a dia, né? As coisas que acontecem. Ajudou bastante. E é isso aí. E a filosofia não, ela deve servir até para a nossa vida, né? Porque, como disse, é a base. Então, quanto mais conhecemos a nós mesmos, nós podemos ser humanos maiores para os outros, né? Porque muitas vezes a gente vê aquelas pessoas se batendo, bate aqui, bate ali, vai lá e tal. Falta o quê? Falta conhecimento até de si próprio, né? Então, conheça-te a ti mesmo. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais você pode dar para o outro e mais as coisas podem ficar melhores para todos. E eu vou agradecer muito vocês e a Cristiane Muritiba, que também me ajudou aí nessas aulas. E até a próxima, beleza? Beleza. Professor. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer coisa nesse sentido. Um abraço. Beleza. Beleza, Obrigado. um abraço. Falou. Valeu. Até mais. Até.